Olá! Hoje o nosso vídeo do canal vai falar sobre a diferença entre tema e título. Muita gente tem dúvida. O que é tema, o que é título? Como é que eu, no momento de criar uma redação, eu sei qual é o tema e como fazer um título? A gente vai tirar todas essas dúvidas hoje aqui no vídeo do canal. Tema e título, eles são conceitos similares, mas não são iguais. Chamamos de título a expressão inicial que introduz a redação. Ela mostra o assunto e o posicionamento do texto. Isso é o título. E o tema é o assunto a ser abordado. Ele dará as diretrizes do texto ao expor uma ideia a ser defendida ao longo dessa dissertação. Começando a falar sobre o título é um substantivo masculino, que é o nome dado a um livro, a um capítulo, um texto, um documento. É uma designação, é uma qualificação. É o começo de um livro, é o começo de um capítulo, né? A gente dá um título para a gente poder saber do que se trata, do que se refere aquele texto em geral. Ele geralmente é em uma linha, tá? Não utilizar exclamação, interrogação, utilizar poucas palavras. A função básica do título é captar a atenção do leitor. O título, ele deve resumir o tema da redação, do texto, sem entregar demais o conteúdo. Caso contrário, a curiosidade do leitor irá por água abaixo, né? Evite frases longas. O verbo no título não é obrigatório. Seja criativo. Ponto final, letras maiúsculas. O tema é o tópico específico ao qual o escritor quer que o leitor reflita sobre a leitura do texto. São histórias envolventes, que envolvem informações e acontecimentos que fazem o leitor considerar diferentes ideias, que enriquece a nossa reflexão. E a gente tem eu vou dar alguns exemplozinhos para vocês terem noção de exemplos de temas de redação, tá? Eu peguei alguns temas de redação. Um exemplo para você: pandemia, racismo e discriminação social, um tema que está sendo super falado no momento. Desigualdade social no Brasil, isso é outro tema. Preconceito linguístico, família contemporânea, entre outros. Esses são alguns exemplos de temas usados nas nossas redações, em textos que estão super discutidos no momento. Isso é o tema. Uma dica, uma curiosidade: não se pula linha entre um parágrafo, entre um tópico e outro num texto. E eu separei alguns exemplos de temas e títulos usados em alguns textos que ganharam prêmios, alguns textos do Enem. Eu vou passar para vocês agora conseguirem juntos ver a diferença de tema e título. O primeiro tema: projeto de lei visa proibir o uso do cigarro em locais públicos. Qual o título? Morte no cinzeiro. Outro tema: os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Título: um brinde à lei seca. Outro tema e título: tema: espionagem americana. Título: as paredes têm ouvidos. Outro tema: discriminação da maconha. Título: proíba com moderação. E mais um tema e título para vocês diferenciarem. Tema: a disseminação do ódio pelas redes sociais. Título: inimigos íntimos. Então, isso é para vocês terem uma ideia que o tema, ele mostra um resumo do texto a ser tratado, do que vai ser falado, e o título é uma pequena frase que leva a crer, faz entender o assunto a ser tratado.